Olá, se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Alberto Rodrigues. Estou aqui com mais uma mensagem da Palavra de Deus para a nossa edificação, especialmente para nós aproveitarmos todo o ensinamento que é possível extrair desse texto. O tema desta ministração é: o que era o espinho na carne do apóstolo Paulo? É importante dizer para vocês o seguinte: a intenção desse estudo, desse vídeo, é dar algumas bases bíblicas para a gente chegar a alguma conclusão. Existem inúmeras interpretações bíblicas e filosóficas sobre esse tema, e é praticamente impossível afirmar com certeza o que a Bíblia não afirma. Porém, depois do vídeo você terá uma boa base para compreender o tema e a lição importante. Vamos separar assim: existem, naturalmente, aquelas que são verdades absolutas na Bíblia. Por exemplo, os 6 pilares do Evangelho do Reino de Deus. O verdadeiro Evangelho do Reino de Deus pregado nas igrejas tem que ter esses 6 elementos que os apóstolos começaram, com a pregação do apóstolo Pedro, e depois os apóstolos confirmaram. Jesus Cristo é Deus, Jesus Cristo se encarnou, Jesus Cristo morreu na cruz para pagar os nossos pecados, Jesus Cristo ressuscitou ao 3º dia, Jesus Cristo é o Senhor e Jesus Cristo voltará. São verdades absolutas, não se discute. Esse tema não. Esse tema não dá para se dizer, e eu devo apresentar aqui alguns outros temas que não são verdades absolutas, que existem controvérsias. Dou a minha posição, aquilo que eu acredito, mas não é uma verdade absoluta. Então vamos lá. As visões e revelações do Senhor. Vamos lá para 2 Coríntios. Nós vamos ler o texto de 2 Coríntios, capítulo 12. Está lá, versículo 1. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Não convém ficar se vangloriando, mas uma vez que se faz necessário por causa dos falsos apóstolos, o apóstolo Paulo fala em capítulo 11, versículo 13 de 2 Coríntios, e aos inimigos de Paulo em Corinto, continuarei a gloriar-me das visões e revelações do Senhor Jesus que ele me deu. No versículo 2 ele diz: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o 3º céu, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Em algum momento entre 42 e 46 depois de Cristo, nas proximidades de Tarso ou Antioquia, antes de sua primeira viagem missionária, o apóstolo Paulo então teve essa experiência. Lá por volta de Atos 9, 29, 30, 11, 25 e 26. Antes disso daí foi que ele teve essa visão. Não há registro dessa visão, infelizmente. Assim aprendemos que o paraíso agora não está mais no Hades, após a ressurreição de Jesus, e sim no 3º céu. Assista o meu vídeo Sheol, Hades e Inferno, que a gente explica com detalhes. Ele é um vídeo em que eu vou mostrando, vocês vão ver a ilustração. O céu é dividido em três partes, vamos dizer assim, são 3 céus. O primeiro é o Orânios, em grego, né? O céu das nuvens, é o céu inferior. O segundo é o Mesorânios, que é o céu dos planetas, do Sol, da Lua, é o céu sideral, né? O espaço sideral das estrelas, é o céu intermediário, os céus intermediários, né? São os céus intermediários. E o terceiro é o Eporânios. É o céu dos céus, é o céu de Deus, é o 3º céu. No versículo 3 ele diz: e sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. A experiência da visão celeste foi tão impressionante que o apóstolo não sabia os detalhes exatos. Mas não era importante se ele foi arrebatado corporalmente para o céu, como Enoque e Elias, por exemplo, ou se o seu espírito esteve temporariamente separado do seu corpo. A hesitação de Paulo em gloriar-se de suas visões e revelações fica refletida em seu uso da 3ª pessoa, como se isso tivesse acontecido com outra pessoa, e é com ele mesmo. Não é? No versículo 4 ele escreve: foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. O paraíso está no 3º céu, e Paulo foi até lá como experiência, onde hoje está em definitivo. Ele foi visitar o lar onde iria morar, mas foi proibido de falar essas palavras que lá ouviu, da mesma forma que a João foi ordenado a selar e a não escrever o que os 7 trovões falaram, lá em Apocalipse 10, versículo 4. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Versículo 5. Novamente, aqui o apóstolo Paulo repete que não vai se vangloriar de si mesmo e de suas realizações, mas de suas fraquezas. O espinho na carne estava dando bons resultados. No versículo 6 ele diz: pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve.
caso de Paulo, o apóstolo, caso ele quisesse se vangloriar a respeito de sua experiência única e maravilhosa, ele não seria um tolo, pois ela aconteceu de verdade. Ele privou-se de gloriar-se nisso, porque queria que os coríntios o julgassem com base em suas próprias observações a respeito do seu ministério, do seu caráter, e não pelas suas visões. Aí então, ele começa a falar do tema que é o tema deste vídeo. Versículo 7 ele diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear a fim de que não me exalte. Ele tinha várias experiências extraordinárias. A revelação da ceia, por exemplo, 1 Coríntios 11, como é que ele sabia tudo o que aconteceu lá, se ele não era convertido, nem estava lá com Jesus. A revelação sobre o arrebatamento da igreja. Então ele teve muitas revelações, as revelações sobre o anticristo. Né? Então, tudo isso, né? A palavra espinho é skolops em grego. Skolops significa um pedaço pontiagudo de madeira, uma estaca para empalar. Depois, de uma outra forma, uma farpa, um espinho, um ferrão, um instrumento cirúrgico, enfraquecido na parte frontal, um espinho ou ponta, um incômodo ou incapacidade do corpo. É uma expressão idiomática que literalmente espinho na carne, algo que causa sério problema ou dificuldade. Problema que pode ser com sofrimento, dificuldade séria, um espinho na carne. Literal, um perigo para a carne. Então, ela era mais para a estaca, nem para empalar. Depois ele fala espinho na carne. Carne é sarx em grego. Essa palavra pode ter vários significados. Ela pode significar carne, a substância eterna do corpo vivo, né? Natureza, o segundo significado, uma natureza sensual do homem em oposição ao espírito, né? Os que estão na carne não podem agradar a Deus, tem que estar no espírito. Terceiro, o corpo de uma pessoa, que cobre aqui os ossos, né? Que cobre todos os tecidos. A natureza humana, com suas fragilidades físicas e morais e paixões, como sede dos desejos carnais e paixões pecadoras. Então, a gente vê que as palavras podem variar muito o significado. Então, dependendo de como se interpreta o significado, você chegará a uma conclusão sobre o espinho na carne. Depois ele fala mensageiro. É a palavra angelos, que significa um anjo. Significa um mensageiro, especialmente um anjo, e por implicação um pastor. Significa alguém enviado. Aqui dizemos que quando o diabo não vem, ele manda o secretário. Esse aí mandou o mensageiro. Embaixador, aquele que é enviado para anunciar ou proclamar. Aqui, literalmente, um anjo de Satanás, um anjo caído. Satanás, Satã, o querubim caído, o príncipe dos espíritos maus que se rebelaram contra Deus. Aí ele fala que foi colocado para esbofetear. Esbofetear é tradução do verbo grego kolafidzo. Kolafidzo significa bater com o punho fechado, dar soco com o punho fechado, podendo ser uma vez, repetidas vezes. Significa maltratar, tratar com violência e ofensas, quer dizer castigar, punir. Significa esbofetear, dar bofetadas, como está lá em Mateus 26, 67, como fizeram com Jesus. É uma metáfora. Significa causar dano ou fraqueza, ou possivelmente criar uma situação difícil, prejudicar. Pode se referir a uma circunstância pessoal, peculiar, ou uma situação difícil, como a oposição que Paulo teve que enfrentar na pregação do Evangelho, um referente sugerido em 2 Coríntios 12, 10, que ele fica na frente. Ele fala para que não me exalte. Aqui nós temos o verbo hiperairomai. Esse verbo hiperairomai significa ser exaltado, ser arrogante, levantar-se, construir algo sobre, conduzir-se arrogantemente, ser insolente, tornar-se arrogante, exaltar-se a si mesmo, é ser vaidoso, pensar de maneira elevada. Hoje em dia nós dizemos assim, você estar se achando o cara. Espinho na carne aqui é uma figura de linguagem, como a nossa pedra no sapato. Então, se a gente fosse traduzir ou contextualizar essa expressão idiomática, espinho na carne hoje significa pedra no sapato. Era um incômodo constante e que o atrapalhava muito. Aí no versículo 8 ele fala, por causa disso 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. O apóstolo Paulo, ansiando pelo alívio desse doloroso obstáculo para o seu ministério, foi até o Senhor, suplicando a ele. O uso do artigo definido com Kyrios, Senhor, indica que a oração de Paulo foi dirigida ao Senhor Jesus para retirá-lo. Os demônios estão sujeitos somente à autoridade de Jesus Cristo. Então, ele diz, tira, Senhor.
As 3 repetições do pedido de Paulo em sua oração formam um paralelo com as 3 de Jesus lá no Getsemane, Marcos 14, 32, 41. Tanto Paulo como Jesus tiveram seus pedidos negados, porém, foi-lhes concedido graça para suportarem suas provações. 3 vezes significa que Paulo já tinha parado de orar pela remoção do espinho, tendo recebido a resposta de Cristo, então ele já sabia. Aí ele fala de afastar, né? Afastar-se, o verbo aqui, afisteme, que tem muitos significados. Os 5 principais são afastar, remover, ou ir embora, deixar alguém, partir, divorciar. Terceiro, afastar-se de alguém, abandonar, desistir. Quarto, parar de atormentar alguém. E quinto, guiar para fora, seduzir um povo de sua aliança, uma apostasia. No versículo 9 ele fala, então, ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Muito bem. A palavra graça aqui é charis em grego, que significa favor imerecido, que não merecemos, né? Dar de graça, que implica a boa vontade do doador, que faz isso gratuitamente, por isso que a salvação é de graça. Presente da graça, dom gratuito, prêmio, recompensa. Bondade misericordiosa pela qual Deus influencia as almas e volta essas almas para Cristo, guardando, fortalecendo, fazendo com que cresçam nas virtudes do conhecimento e para praticar essas virtudes. Também significa benevolência e a boa vontade de Deus e de Cristo para com os homens. Ele disse, a tua graça me basta. Arkel em grego quer dizer estar possuído de uma força infalível, ser forte, ser suficiente, estar contente, defender, repelir, estar satisfeito. Então, a minha graça, você vai estar possuído, por assim dizer, da minha graça, com uma força infalível. Ela vai fazer você suportar o espinho na carne. O Senhor Jesus garantiu a Paulo que esse anjo de Satanás era de sua vontade, que a graça seria concedida para que o apóstolo suportasse todas as coisas e que deveria aprender a depender totalmente do poder de Deus. Está lá nos versículos 8 e 9, já lido. Por isso Paulo diz que a graça de Deus basta, ou é suficiente, o tempo verbal do presente, sublinhando a disponibilidade e a suficiência sempre presentes da graça de Deus para o apóstolo Paulo e para todos os discípulos, independentemente de como as circunstâncias sejam difíceis e críticas. Está lá, você pode ver lá isso em Romanos capítulo 8, versículos 31 e 39. O tempo presente do verbo traduzido por basta revela a constante disponibilidade da graça divina para todos nós. Quer dizer, então está sempre atuante, né? Como a energia do sol, que nunca falha. Vamos falar elétrica, porque dependendo do lugar, falha pra caramba, né? Deus não retiraria o espinho da carne, como Paulo havia pedido 3 vezes. No entanto, Deus iria suprir a Paulo continuamente com sua graça para que ele pudesse suportar o tal espinho. E ele fala, porque o poder se aperfeiçoa da fraqueza. Quanto mais fraco um instrumento humano, mais claramente brilha a graça de Deus, e ele não vai querer dividir a glória com Deus, até porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Aprendemos mais uma vez que Deus abomina os arrogantes, os jactanciosos, os vaidosos e todos que se gloriam de si mesmos, como o maior, né, os maiores, o maior, essas coisas, o maior pastor, o maior pregador, a maior igreja, o maior evangelista, o maior apóstolo, etc. Isso, o maior grupo musical, o maior cantor, o maior guitarrista, isso está fora de questão no reino dos céus, correto? Está fora. Se é convertido, está no reino de Deus, se entrou no reino de Deus, nasceu de novo, é discípulo, esquece isso. Versículo 10 ele diz, pelo que sinto prazer das fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, das angústias por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então, é que sou forte. Esse texto, então, 2 Coríntios 12, 1 a 10, eu li aqui pela revista e atualizada. O apóstolo não estava autorizado a falar sobre as revelações celestiais que recebeu, mas pôde falar a resposta de Cristo para as suas orações. Versículo 9, ele diz, então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Isso para ressaltar que as suas fraquezas terrenas, e não suas revelações, seriam a base onde o poder do Senhor Jesus Cristo seria aperfeiçoado e demonstrado. Mas e o tal espinho na carne? O espinho sempre será um incômodo, em qualquer momento. Né? Quem já teve, como eu, a experiência de espinho no pé, espinho na mão, eita nós, né? Fato esse que levou Paulo 3 vezes a fazer orações a Deus, pedindo que o espinho o afastasse dele. E nas 3 vezes o Senhor Jesus respondeu que não. De alguma forma, esse espinho na carne sempre lembraria Paulo de ser humilde diante de Deus e dos homens.
Existe um problema muito grande para interpretar o que Paulo realmente quis dizer, pois a palavra carne no texto grego, ela pode indicar, como nós vimos aí, né? Muitas coisas, desde problemas físicos até mesmo problemas internos do homem. Conflitos relacionados ao homem, né? Psicológico, enfim, como expliquei anteriormente. Já a palavra espinho, no contexto do Novo Testamento grego, também é bem complexa, e ela passa a ideia da estaca com espinhos, de farpas, algo indesejado. Então, mais de estaca, uma coisa grande. O que o espinho na carne causava para Paulo? Isso, vamos analisar isso que vai ajudar a gente a poder ter alguma ideia. Os romanos usavam essas estacas para matar as pessoas e causar morte de forma lenta e dolorida. Esse espinho na carne, na vida de Paulo, então na verdade a palavra está muito mais relacionada com uma estaca com que era morto em algumas situações, né? Eles matavam mais por crucificação. Mas, algumas vezes, como outros povos, também empalavam, dependendo da falta de madeira para fazer a cruz, que ia duas, usava empalar, né? Esse espinho na vida de Paulo não causava apenas incômodo, mas também muita dor, seja física ou mental. Outro ponto importante sobre esse espinho, ele veio exatamente para humilhar o apóstolo Paulo. A palavra esbofetear nesse contexto é quando alguém dava um tapa na cara, um soco, né, com a costa da mão, costa da palma da mão, no sentido de desprezo. Então temos essas três informações importantes sobre o espinho. Primeiro, ele era dolorido, seja na forma literal ou figurada, em sentidos. Segundo, ele humilhava Paulo, era um problema que gerava desprezo para ele. Terceiro, esse espinho fazia com que Paulo se mantinha humilde e na dependência de Deus. Possibilidades sobre o que seria o espinho na carne de Paulo. Temos teorias e mais teorias sobre o que realmente seria o espinho na carne do apóstolo Paulo. A partir de agora veremos as quatro principais. Peço que dobre a sua atenção a partir de agora. O espinho na carne seria, primeiro, um espírito maligno ou um anjo caído. A primeira teoria é que alguns estudiosos pensam que Paulo era atormentado por algum espírito imundo, ou mesmo sofresse alguma opressão diabólica que era permitida por Deus. No caso aqui, mais diretamente por um anjo caído. Esse espírito teria permissão de Deus de fazer oposição ao apóstolo Paulo. Então, colocando a autoridade dele, como ele falava muito, se é um anjo caído, provavelmente poderia ser um principado. Essa interpretação se baseia principalmente no versículo que diz, no versículo 7, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza dessas revelações, foi-me posto um espinho na carne. Mensageiro, ângelos, um anjo de Satanás. Na verdade, o tradutor poderia até traduzir como anjo de Satanás. Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Mas não parece razoável, e há muito sem fundamento bíblico, que um homem de Deus do nível espiritual do apóstolo Paulo vivesse acompanhado por um anjo caído para não ver orgulhoso. Essa teoria ela deve ser rejeitada porque contraria fundamentos bíblicos importantes. Primeiro, 1 João 5,18, não vou citar muito para não estender, eu vou citar isso aqui. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Esse versículo por si já mata tudo isso daí, né? Essa teoria é muito fraca e nunca teve grande aceitação pelos estudiosos, por motivos óbvios. É fraca demais. Calvino, por exemplo, defendia essa teoria. Segundo, uma doença física nos olhos. Essa aqui eu já acreditei muito nela. A segunda teoria sobre o que seria o espinho na carne de Paulo é que ele tinha uma doença específica. É uma ideia um pouco mais nova, ela se baseia no texto de Gálatas 6,11, onde ele diz, vede com que letras grandes vos escrevi do meu próprio punho. Os autores dessa teoria falam que o apóstolo Paulo era meio cego, ele enxergava pouco. Vede que com que grandes letras, a Corrigida Fiel traduz, vede com que grandes letras vos escrevi por minha mão. Aqui nesse texto, muitos interpretam como literal, mesmo Paulo escreveu a carta com letras maiores, justamente porque ele não enxergava muito bem. Esse pensamento não é difícil de engolir, porém ainda assim deixa muita brecha. Como, primeiro, não podemos afirmar como verdade absoluta algo com base em apenas um versículo que deixa dupla interpretação. Segundo, Paulo poderia ter escrito algo com uma letra maior para destacar um assunto, como a gente faz hoje, tudo em maiúsculo, em caixa alta, a gente vai ter termo gráfico, né? Quando você manda um e-mail, uma mensagem no zap, não necessariamente porque não estava enxergando. E terceiro, ele diz que o espinho era para ele não se gloriar, então ele estava se gloriando de enxergar bem, aí foi posto um espinho nele. Isso é uma visão ruim do texto, aproveitando aqui a situação, né? Não faz muito sentido, embora eu tenha acreditado nela há um tempo, depois vi que realmente não tem condição. Boa parte dos teólogos apostam em alguma enfermidade, pois esse espinho foi não só
da vista, né? Alguns pensam num outro tipo de enfermidade. Eu acreditava num outro tipo de enfermidade. Boa parte dos teólogos apostam em alguma enfermidade, pois esse espinho foi colocado sobre a carne, o que representaria algum sofrimento físico ao corpo do apóstolo Paulo. Essa doença teria sido usada por Deus para impulsionar o evangelho e manter Paulo humilde e conectado com o Senhor. Esse problema físico, afirma os que defendem essa teoria, pode ter sido uma permissão de Deus para uma doença trazida pelo diabo. E os que assim acreditam afirmam que foi como aconteceu com Jó. Aí uns pensam na malária, porque era muito comum naquela época, epilepsia, né? A favor dessa interpretação acrescenta o incrível relato de amor dos irmãos Gálatas pelo apóstolo, que se pudessem daria seus olhos a ele. No Gálatas 4,15 nós lemos: que é feito, pois, da vossa exultação? Pois vos dou testemunho de que, se possível fora, terias arrancado os próprios olhos para nos dar. Isso também fica bem claro em 2 Tessalonicenses 3,17, quando ele lê lá: saudação da minha própria mão, de mim, Paulo, que é o sinal em todas as epístolas, assim escrevo. Onde parece que a doença de Paulo seja um problema de visão. Fato esse que fazia com que Paulo tivesse que ditar suas cartas para que alguém escrevesse, como o Romanos, que foi escrita por Tércio, né? Lá no Romanos 16:22, eu, Tércio, que escrevi essa epístola do saúdo no Senhor. Lembrando o primeiro par de lentes, com graus unido por aros de ferro e rebite, surge na Alemanha em 1270, muitos séculos depois de Paulo. Esse modelo primitivo de óculos não tem hastes e se ajusta apenas sobre o nariz. Que situação, hein? E que foi Benjamin Franklin, verdadeiro gênio, né? Em 1785, quem inventou os primeiros óculos bifocais para enxergar de longe e de perto, como o que eu uso. Antigamente eles usavam água para aumentar as letras. Eu mesmo assim acreditei por muitos anos. Outros acreditam que a doença seria malária, que era muito comum na época, ou enxaquecas severas, e como eu falei também, até mesmo epilepsia, né? Que se fosse, seria uma doença também bastante severa. Aliás, né? Eu tenho problema de visão, já sofri muito com enxaqueca severa. Eu não posso considerar que isso tenha sido um espinho na carne. Mas como a anterior, essa teoria não convence a muitos estudiosos, não pode ser aceita como verdade absoluta. Então, mesmo que você acredite nisso, não dá para fazer disso uma verdade absoluta. Você precisa ter consciência disso. A terceira, perseguições dos seus oponentes. Outros teólogos acreditam que o espinho na carne foram as perseguições pelos judeus, tanto quanto pelos romanos, que Deus permitiu que Satanás perseguisse o apóstolo Paulo de uma forma mais pesada. Em nossos dias dizemos que o diabo pegou pesado com Paulo. Mas claro, dentro dos limites colocados por Deus, como aconteceu com Jó. Lutero defendia essa teoria. Me parece interessante ela. Essa pode ter sido uma figura de linguagem figurada, um hebraísmo, usada pelo apóstolo para demonstrar alguma permissão de Deus na ação do diabo contra Paulo, como no caso de Jó, por exemplo. Essa teoria é explicada assim: Ângelos é traduzida como anjo em 179 vezes, e mensageiro apenas 7 vezes no Novo Testamento grego. Nunca é traduzido como doença ou enfermidade física, e não significa tal coisa. Um anjo de Satanás, um anjo que caiu junto com ele na rebelião no céu, seguiu a Paulo e os bofeteou quando Paulo foi tentado a se exaltar. E está registrado isso então em 2 Coríntios. Capítulo 11, versículos 23 e 27, ele diz: são ministros de Cristo? Falam como fora de mim? Eu ainda mais, em trabalhos muito mais, em açoites mais do que eles, em prisões muito mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 50 quarentenas de açoites menos um. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, e uma noite, um dia passei no abismo. Em viagens muito mais, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigo da cidade, na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos de fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Vamos aqui. Poderia ser uma boa ilustração, ele mesmo explicando. Doença e enfermidade não aparecem nessa lista. Para os estudantes da Bíblia que defendem essa teoria, o espinho na carne deve ser entendido no mesmo sentido. Qual? No mesmo sentido de Números 33, 55, que ele fala: mas se não lançardes fora os moradores da terra de diante de vós, então os que deixardes ficar vos serão por espinhos nos vossos olhos, e por aguilhões nas vossas virilhas, e apertar-vos-ão na terra em que habitardes. Em Números, o espinho na carne de Israel se refere aos moradores de Canaã, inimigos ou opositores de Israel. Também como Josué 23, 13.
Sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações de diante de vós, mas elas vos serão por laço e rede, e açoite as vossas ilhargas, e espinhos aos vossos olhos, até que pereçais desta terra boa que vos deu o Senhor vosso Deus. E aqui também, em Josué, também o espinho na carne de Israel se refere aos moradores de Canaã, inimigos ou opositores de Israel. Também igual a Juízes 2:3. Assim também eu disse: não os expulsarei de diante de vós, antes estarão como espinhos nas vossas ilhargas, os lados, e os seus deuses vos serão por laço. Em Juízes também o espinho na carne de Israel se refere aos moradores de Canaã, inimigos ou opositores de Israel. Também igual a Ezequiel 28:24. E a casa de Israel nunca mais terá espinho que a fira, nem espinho que cause dor, entre os que se acham ao redor deles, e que os desprezam, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Então veja bem, com base em tudo isso, em todos esses versículos, são 4 versículos, aqui em Ezequiel também o espinho na carne de Israel se refere aos moradores de Canaã, inimigos ou opositores. Ainda temos Oséias 2:6, quinto, que diz, portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinhos, e levantarei um muro de sebe para que ela não ache as suas veredas. Deus cercará de espinhos Israel para não correr a templos pagãos e adorar imagens de falsos deuses. Aqui significa que Deus faria uma castidade forçada a Israel com espinhos e muros de pedras. Espinhos aqui significa dificuldades, obstáculos inesperados, retrocessos e até enfermidades. Mas como um todo, fala de muitos problemas difíceis para causar dor e sofrimento a fim de destruir a vida hedonista, em busca de prazer e vaidade da nação de Israel, para manter pureza de coração forçada. Os termos na Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, os 72 rabinos judeus, usaram a mesma palavra de Paulo, skolops. Aqueles gigantes inimigos de Israel não eram doenças, mas a causa de guerras e de todo tipo de sofrimento que as guerras promovem à vida dos povos. E ainda acrescenta, os defensores dessa tese, 2 Timóteo 4, 14 e 17. Alexandre, o latoeiro, causou-me muitos males. O Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, antes todos me abandonaram. Que isso não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e de todos os gentios a ouvisse, e fui libertado da boca do leão. E temos ainda Atos 14, 19 e 20, que aconteceu entre 46 e 48 do nosso tempo. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, e instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade, e no dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Para muitos estudantes da Bíblia e teólogos, o apóstolo Paulo morreu aqui e os discípulos oraram e Cristo ressuscitou. Não temos certeza, mas assim pensam. De fato, a graça de Jesus já bastava para o apóstolo gentil. Eu particularmente acredito que, já que é para entre as opções até aqui, mas ainda vou colocar uma quarta, que esse era o espinho na carne de Paulo, e que essa expressão pode ser um hebraísmo do Antigo Testamento, que ele conhecia muito bem e usou em 2 Coríntios, mas isso é apenas uma posição, uma opinião, não é uma verdade absoluta, que fica bem claro isso. E o quarto, ele fala de depressão e ansiedade, lutas psicológicas. Esta é a mais nova interpretação sobre o assunto. Adivinha quem elaborou essa ideia? Os psicólogos e psiquiatras modernos, estudantes da Bíblia Sagrada. Inclusive, alguns colocam que esses conflitos psicológicos eram conflitos sexuais. E já veio aquela turma do politicamente correto, querendo dizer que essas lutas psicológicas é porque ele era homossexual. Então, teologicamente, esse argumento não tem sustentação nenhuma, não há fundamento bíblico que possa apoiar essa ideia. É simplesmente uma coisa absurda de querer se distorcer um ensinamento. Nem era depressão, nem era ansiedade, nem era problemas sexuais, não tinha nada a ver com isso. É uma situação que cada um gosta de fazer a sua interpretação pessoal, mas essa aí foi longe demais. O que realmente era o espinho na carne do apóstolo Paulo? Você não pode afirmar ser uma verdade absoluta. Aquilo que a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, não diz ser uma verdade absoluta. E o espinho na carne do apóstolo Paulo é um bom exemplo disso. Como já estudamos, não é possível afirmar o que era.
Talvez você entrou aqui buscando uma resposta concreta, ou já ouviu em vídeo alguém afirmar categoricamente que era. Infelizmente, ninguém pode te dar essa resposta, nem eu. Mas eu posso te garantir uma coisa. Esse espinho nos ensina muitas coisas, e eu acho que isso é o mais importante que a gente precisa aprender para a nossa edificação espiritual. Então vamos entender isso. Primeiro, o mais interessante desse espinho, que ele não é falado. Isso nos deixa com muitas interpretações. Esse espinho serve para todo tipo de problema. Ele se encaixa perfeitamente para o seu espinho, o meu espinho, o espinho de outras pessoas. Não necessariamente por causa de orgulho, para tratar outras situações. Segundo, o espinho servia para Paulo não se exaltar. E todos nós temos um espinho na carne. Se a Bíblia explicasse o que é, automaticamente o versículo serviria apenas para um grupo específico de pessoas e não para nós. Por exemplo, se fosse cegueira, esse versículo serviria apenas para o cego, excluindo o restante dos grupos. Porém, ele não relata que é problema na vista. E isso nos deixa com esse conforto da parte de Deus. Independentemente, seja qual for o nosso problema, a graça de Deus também nos basta. Então, provavelmente, não existe crente que não sofra. Todos nós temos uma espécie de espinho na carne. Seja no campo moral, espiritual, emocional, uma doença, uma enfermidade, uma perseguição, seja na família, no ministério. No mundo tereis aflições, disse Jesus. Deus coloca o espinho, Deus permite o espinho na nossa carne, mas Deus concede a graça para que a gente suporte. Então, pode ser pessoas, pode ser uma pessoa, pode ser um trabalho, pode ser o que quer que for, seja o que Deus permitiu. Conclusão, também há algumas coisas que podemos aprender ainda. Primeiro, precisamos admitir quando não sabemos. A arrogância de alguns pastores e professores de teologia que parecem pensar que têm todas as respostas, até mesmo as coisas secretas de Deus, e esqueceram do que está escrito em Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem, a nós e aos nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Deus não revelou que era o espinho na carne de Paulo, porque ele não queria que nós o soubéssemos, e ponto final. Da mesma maneira que ele não revelou o dia exato que Jesus Cristo nasceu. Segundo, precisamos entender que Deus pode dizer não. Promessas tais como João 15:17, pedireis o que quiserdes e vos será feito, são frequentemente mal entendidas e distorcidas, especialmente por esse grupo hoje que prega o evangelho sem conhecimento, sem um discipulado. Muitas pessoas acreditam e pregam que Deus dará tudo o que pedimos, mas outras passagens nos recordam que as orações precisam ser de acordo com a vontade de Deus, não com a nossa. 1 João 5,14, Tiago 4,3, por exemplo. O caso de Paulo mostra claramente que Deus pode dizer não ao pedido de um discípulo fiel. Deus disse não até para o seu filho Jesus Cristo, e não é porque eles estavam errados ou em pecado. Quando não recebemos o que pedimos, isso não é necessariamente evidência de falta de fé. Pode simplesmente sugerir que Deus, em sua infinita sabedoria, ele decidiu que era melhor não te conceder o pedido. A graça dele te basta. Então, aprenda a viver satisfeito com ela. O povo de Deus sofre nessa vida. A doutrina popular, conhecida como teologia da prosperidade, de que os justos são sempre abençoados e protegidos do sofrimento nesta vida, tem que exigir de Deus. É absurda, falsa e uma mentira diabólica. Olha como morreram os apóstolos, os 12, e mais ainda Marcos, Lucas, Tiago, irmão de Jesus. Paulo era dedicado como qualquer cristão e sofreu mais do que a maioria. Como qualquer maneira de dizer, porque ele era muito mais. Jesus nunca pecou, mas sofreu terrivelmente. Os pregadores de hoje, que declaram que o sofrimento prova uma falta de fé, estão condenando alguns dos maiores homens que viveram entre nós. Entre eles Jó, os profetas, o apóstolo Paulo, até mesmo o Filho de Deus. O espinho na carne do apóstolo Paulo. Esse, sem dúvida, é um dos assuntos mais complexos e especulados dentro da Bíblia. E precisamos aceitar essa verdade e deixar de acreditar em sensacionalistas que fazem de tudo para ter milhões de seguidores. Não é o meu caso, Basta ver aí. Por isso, milhões de pessoas continuam sendo enganadas. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe aí o seu gostei, o seu comentário, se inscreva no meu canal e compartilhe esta mensagem com outras pessoas. Ainda deveremos publicar outras mensagens. Também temos mensagem no final do ano e quero ver se a gente prepara mais um outro tema polêmico também que a gente gostaria de tratar. Por hora é só, espero que você tenha gostado. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas, especialmente para mostrar que todos nós podemos estar passando e tendo o nosso espinho na carne e que Deus nos dá a graça suficiente para que a gente possa suportá-la. Fique com Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Obrigado, Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.